Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 11 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2025 traz como tema temas polêmicos com respostas bíblicas. O comentarista da revista é o pastor Silas Soares de Souza, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 11, Sansão e Salomão foram salvos. Na Bíblia encontramos homens que, mesmo com falhas, foram alcançados pela graça de Deus. Dois exemplos marcantes são Salomão e Sansão. Ambos tiveram momentos de fraquezas, escolhas erradas e consequências sérias por seus pecados. No entanto, a história deles não termina em derrota. A palavra de Deus nos mostra que no fim de suas vidas, ambos se voltaram para o Senhor. A vida de Sansão, nascimento e chamado. Sansão foi um dos últimos juízes de Israel antes do estabelecimento da monarquia, e sua vida é marcada por força sobrenatural, conflitos com os filisteus e uma trajetória trágica. Pertencia à tribo de Dan, que na época estava dividida em duas partes. Viveu na parte sul, na região que hoje chamamos de faixa de Gaza, no sudoeste da Palestina. Sansão foi prometido por Deus antes mesmo de nascer. Um anjo apareceu à sua mãe, que era estéril, e anunciou que ela teria um filho. Ele seria um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, o que incluía regras como não cortar o cabelo, não beber vinho ou bebidas fortes, não tocar em nada impuro, ou seja, em alguma coisa morta. Sua missão seria começar a libertar Israel do domínio dos filisteus. Sansão era conhecido por sua força extraordinária, dada por Deus. Feitos e fracassos. Sansão matou um leão com as próprias mãos, derrotou 1000 homens com uma queixada de jumento, carregou os portões de uma cidade montanha acima. Teve um casamento conturbado com a Filisteia, o que gerou mais conflitos com os inimigos de Israel, e envolveu-se com Dalila, a qual foi paga pelos filisteus para descobrir o segredo de sua força. Depois de várias tentativas, Sansão revelou que sua força estava no voto de Nazireu, simbolizado por seu cabelo não cortado. Um homem cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia, e ele perdeu a sua força. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos e o colocaram como prisioneiro. Salvação. No final de sua vida, mostrando arrependimento e confiança em Deus, ele ora pedindo força uma última vez para cumprir seu chamado. Isso sugere que ele morreu confiando em Deus. Uma das provas bíblicas da salvação de Sansão é a sua inclusão entre os heróis da fé no livro de Hebreus. Isso indica que Deus o reconheceu como alguém que no final viveu pela fé. Deus se importa se temos fé. Diferente de muitos votos nazireus que eram temporários, o de Sansão seria vitalício. Ele deveria viver toda a sua vida como alguém separado para Deus, o que torna suas falhas ainda mais sérias, mas também destaca a misericórdia e o plano de Deus atuando mesmo em meio à fraqueza. A vida de Salomão. Nascimento e ascensão ao trono. Salomão era filho do rei Davi com Batseba. Apesar de não ser o primogênito, ele foi escolhido por Deus para suceder ao rei Davi. Sua ascensão ao trono não foi simples. Seu meio-irmão Adonias tentou usurpar o trono, mas com o apoio do profeta Natã e da sua mãe Batseba, Salomão foi coroado por Davi antes de sua morte. Salomão é mais conhecido pela sabedoria extraordinária. Em sonho, Deus lhe apareceu e ofereceu qualquer coisa que pedisse. Salomão pediu sabedoria para governar o povo e Deus lhe concedeu não só isso, mas também riqueza e honra. Seu julgamento em relação às duas mulheres que disputavam um bebê tornou-se símbolo dessa sabedoria. Feitos e fracassos. Salomão construiu o templo de Jerusalém,
conhecido como o primeiro templo, um marco na fé judaica. Ele também construiu o seu próprio palácio e outras estruturas grandiosas. A construção do templo levou 7 anos e a do palácio 13 anos. Durante seu reinado, Israel viveu tempos de paz e muita prosperidade. Seu reino se tornou famoso e ele foi visitado pela rainha de Sabá, que ficou impressionada com sua sabedoria e sua riqueza. Apesar da extraordinária sabedoria, Salomão se desviou espiritualmente. Casou-se com muitas mulheres estrangeiras, cerca de 700 esposas e 300 concubinas, o que levaram a adorar outros deuses, como Astarote e Moloque, o que provocou a ira de Deus, que anunciou que o seu reino seria dividido após sua morte. Salvação. Antes mesmo de Salomão nascer, Deus fez uma promessa a Davi. Essa promessa feita a Davi sobre sua linhagem pode ser vista como um indicativo da misericórdia contínua de Deus, mesmo em face da desobediência. O livro de Eclesiastes, tradicionalmente atribuído a Salomão, indica que ele se arrependeu. Está escrito: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quando o homem se arrepende e confessa, Deus perdoa. Arrependimento. Na Bíblia, a palavra grega usada para arrependimento é metanoia, que significa literalmente mudança de mente. Ou seja, é mais do que um sentimento, é uma transformação interior que leva à mudança de vida, é o ato de reconhecer um erro, sentir pesar sincero por ele e decidir mudar de atitude ou de comportamento. Reconhecimento do pecado é admitir que errou contra Deus e contra outras pessoas. Tristeza genuína é sentir dor no coração por ter cometido aquele erro e não apenas pelas suas consequências. Mudança de direção é tomar a decisão de abandonar o erro e buscar fazer o que é certo. Porque está escrito na palavra de Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Confissão. A confissão de pecados é o ato de reconhecer e declarar os próprios erros, falhas ou pecados, geralmente diante de Deus com sinceridade e humildade. É uma parte importante do processo de arrependimento. Admitir a verdade diante de Deus, reconhecer o pecado sem tentar esconder ou justificar. Concordar com Deus sobre o pecado, aceitar que aquilo que foi feito é errado aos olhos de Deus. A confissão pode ser feita em oração individual diretamente a Deus, mas também pode envolver, em alguns casos, admitir erros às outras pessoas. Uma sensação de alívio psicológico e espiritual envolve aquele que humildemente confessa os seus pecados. Olha o que está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Perdão. O perdão é o ato de libertar alguém da culpa de um pecado, ofensa ou dívida, renunciando ao ressentimento ou à punição que essa pessoa mereceria. Perdão de Deus ao ser humano envolve as seguintes ideias: Deus perdoa os pecados quando há arrependimento sincero e confissão. O perdão de Deus apaga a culpa. O perdão de Deus é completo e capaz de limpar até os piores pecados. Restaura o relacionamento com Ele e é oferecido gratuitamente por meio de Jesus Cristo. O perdão bíblico não é esquecer o erro ou fingir que nada aconteceu, mas é decidir não guardar rancor nem buscar vingança, deixando a justiça nas mãos de Deus. Deus é rico em perdoar e restaurará a alegria da salvação para aquele que é perdoado. Apesar dos seus erros, falhas e quedas, a Bíblia nos dá fortes razões para crer que Sansão e Salomão foram salvos e alcançaram a misericórdia de Deus no final de suas vidas. Tanto Sansão quanto Salomão mostram que Deus é longânimo, paciente, pronto a perdoar e restaurar até o último momento de vida. Enquanto há fôlego, há salvação. Eles são um lembrete poderoso de que nenhuma queda é maior do que a misericórdia divina para aquele que se volta sinceramente ao Senhor.
Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 11. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.